Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenou o Senhor. Creia nos planos de Deus. Eu quero compartilhar essa palavra com você hoje, e no versículo 1, Deus fala para Abraão: sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Meditando nessa palavra e pensando por que Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra, parentela, casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Algumas coisas muito importantes aqui. Eu quero que você entenda que a primeira coisa que Deus fez com Abraão para que se cumprisse uma promessa para a vida dele extraordinária foi tirar ele do meio das impossibilidades. Porque imagina você, Abraão tinha 75 anos aqui, quando ele sai. A terra dele, já está acostumado com a terra, está acostumado ali, vivendo ali. Esse é o primeiro plano de Deus, primeira coisa que Deus fez: sai da tua terra, sai dessa região. Outra coisa importante que a gente vê aqui é que ele tinha que sair do meio daquelas pessoas, os parentes da casa do pai dele. Por quê? 75 anos de idade. Como falar para as pessoas que Deus vai fazer algo com ele, e esse algo é ele ter um filho? Quem vai acreditar numa coisa dessa? O espírito de incredulidade estava cercando Abraão, e ele tinha que sair daquele ambiente, porque o que Deus ia fazer precisaria tirar ele de lá. Por isso Deus está falando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Tinha que sair daquele ambiente de impossibilidades. Fecha os seus ouvidos para os ambientes de impossibilidades e abra-o para o que Deus está falando. A outra coisa aqui, eu vejo: sai para uma terra que te mostrarei. Como que alguém sai para uma terra que Deus ainda vai mostrar? Naturalmente, entenda que Deus não faz nada, irmãos, que vai ser para nós uma coisa assim absurda, esquisita. Deus sempre, quando dá um toque que a gente não entende, nós temos que parar para entender o que Ele falou antes. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. E diz lá que Abraão saiu. Por que Abraão saiu? Abraão saiu para uma terra que ele não sabia onde, porque primeiro ele ouviu o propósito de Deus para a vida dele. Quando você sabe o propósito de Deus para a sua vida, o lugar que você está indo, não importa onde vai ser, mas que vai ser, vai. No versículo 3 está o propósito de Deus, está o propósito da onde ele ia chegar, está o propósito do lugar que ele iria estar. Que lugar é esse? Não sei. Que terra é essa? Não sei. Está indo para onde? Não sei. Mas uma coisa eu sei: de mim Deus vai fazer uma grande nação, vai me abençoar, vai fazer o meu nome grande. Então ele sabe que o nome dele vai ser grande, ele sabe que dele vai começar uma nova nação, algo vai acontecer.
um propósito gigantesco. Quem sabe o propósito que Deus tem para a sua vida, não fica questionando o amanhã. Não fica questionando, será que vai dar certo? Porque eu não estou entendendo. Você não precisa entender, você precisa obedecer ao plano poderoso que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, grandioso. Pastor, já cumpriu muita coisa na minha vida, aleluia, mas o melhor está chegando, o melhor está para vir. Então Deus falou o propósito para Abraão, mas não falou o lugar. Para Abraão, sair para um lugar que ele não sabia onde é que era essa terra, era o de menos. O importante é o que ele vai fazer comigo quando eu chegar lá. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Você pode fazer planos e cair tudo por terra. Agora, nós precisamos aprender a confiar nos planos que Ele tem para a nossa vida. Deus é quem sabe os planos, o propósito, mas nós temos que dar o passo para o lugar que Ele falou. Que lugar que é? Aqui era um lugar que Abraão não sabia, mas Deus iria conduzi-lo o tempo todo. Aqui Deus estava fazendo algo com Abraão, tirando ele de uma estação, colocando ele numa outra estação. Tem gente que só quer uma estação nova, estação de bênção, estação de maravilha, estação de milagres, mas não quer sair da estação que se encontra. Está preso àquela estação, está preso àquele momento, está preso ali e não consegue ver mais nada e não vai ver. A importância de entendermos que uma estação nós não podemos valorizar tanto, porque se valorizamos muito, perdemos a próxima etapa. Abraão está deixando a estação velha, tudo, e partindo para uma estação nova. Ele sabia onde estava? Não. Mas vou falar uma coisa para você. Qualquer um de nós que tira a estação velha, tira a colheita velha, tira o momento passado e começa a dar passos na direção do que Deus falou, você já está caminhando, usufruindo de uma nova estação. Porque nós queremos o seguinte: Senhor tem um plano para a minha vida, aleluia, Deus falou o propósito, eu quero, Senhor, opera logo, Senhor, faz logo na minha vida. Meu irmão, quantas pessoas entre onde Abraão saiu até aonde aconteceu o propósito, quantas pessoas no meio desse caminho se perderam, desistiram, talvez até morreram e não chegaram. Essa palavra hoje é para dizer para você que não adianta você saber que Deus tem um propósito. Caminhe até lá. Como é que é caminhar para lá? É depender de Deus. Por quê? Porque Ele não mostra onde é a terra. Então você vai ter que caminhar com Ele constantemente para Ele te dar cada passo. Como que alguém vai em frente para uma terra que Deus não mostrou? Ele não precisa mostrar a terra. Ele só precisa te guiar. Você será guiado constantemente pelo Senhor, dia após dia, para chegar onde Deus está programando, no propósito tremendo, extraordinário para a tua vida. Você vai caminhar de acordo com o GPS de Deus. Ele vai mostrando. Se Deus quer que Abraão chegue lá, e Abraão sai, e Abraão está indo, qual é a terra que você vai, Abraão? Não sei não, mas eu sei que meu propósito está lá. Não é algo geográfico, é algo vivido, compartilhado com Deus. Deus vai te guiando, Deus vai te conduzindo. Irmãos, Deus, quando fala, Ele cria os ambientes e situações para que você possa frutificar e ser abençoado.
Mas como é que é isso? Deus fica falando no nosso ouvido? Não, ele vai dando sinais. Sinais. Deus trabalha com coisas práticas. Porque o Senhor Jesus é tão poderoso, é como se ele tivesse que falar algo no nosso nível para a gente entender um nível tão extraordinário. Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Quem estava com ele? O Deus da promessa estava com ele. Nenhuma promessa de Deus para a sua vida vai ficar no meio do caminho. Você não vai se perder para chegar lá. Aleluia. E se Abraão está indo, irmãos, né? A terra que eu te mostrei, e Abraão está indo, de repente, passa por lugares terríveis no deserto, e não tem água, e acabou, as coisas todas acabaram, ele está ali, não sabe o que vai fazer. Qual é a tendência quando você está caminhando para algo que Deus está falando contigo, espiritualmente falando, e de repente dá tudo errado? Deus falou, foi nada. Se ele tivesse realmente um plano para a minha vida, um propósito, daria tudo certo, porque Deus não falha. Aquilo foi minhas emoções, não foi Deus que falou. Então por que Jesus falou? Passemos para outra margem do mar. E veio uma tempestade violenta no meio do mar. Se Jesus falou, poderia ficar tudo calminho para eles chegarem rápido. Não, foram surpreendidos com uma tempestade. Todos chegaram do outro lado? Chegaram, porque Jesus está ali, mas aquela cena toda é para nos ensinar que quando ele fala vai chegar, vai chegar. Se Deus falou na terra que eu vou mostrar, então vai mostrar. Então, quando nós obedecemos a Deus, os planos dele já começaram a dar certo no primeiro passo seu. Já começaram a se cumprir. Quando Abraão saiu e foi andando, sabe lá para onde? Deus estava falando. Primeiro passo que você deu, você já obedeceu uma coisa muito importante, sair do meio das impossibilidades, das vozes que poderiam te amarrar e te prender lá. Então Deus não mostrou os planos para Abraão. Deus simplesmente só falou o propósito. E Abraão, eu mandei tu sair da tua terra, da tua parentela. Rapaz, espera aí, me deu um branco agora, se é para a direita, para a esquerda. Ih, meu querido Abraão, tu vai ter que voltar 100 quilômetros, era lá. Deus não improvisa. Ele conhece o início e o fim. Ele sabe os primeiros passos que Abraão está dando, e ele sabe se ele continuar obedecendo e crendo e sendo fiel a Deus, ele vai chegar lá no final, no cumprindo o seu propósito. E hoje a minha oração e o peso que Deus colocou, peso no bom sentido, por esta palavra, é dizer para você, você não vai se perder entre o propósito, o poder poderoso do propósito e o que Deus falou. Tu não vai se perder no meio do caminho. Não vai ficar perdido no meio do caminho. Não vai se enfraquecer no meio do caminho. Não vai se esgotar no meio do caminho. Não vai perder de vista Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Você não vai perdê-lo de vista. Venha o que vier. Levante a cabeça e diga: eu sei em quem tenho crido. E o que a boca dele falou sobre mim, vai acontecer. Agora, quem disse para você que se você passar por um momento difícil na sua vida, Deus não está contigo? Deus te abandonou? Não. Olha para a vida de Jesus, quando ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha tudo que ele passou. Foi traído, foi largado no meio do caminho, foi, irmão, abandonado, dores, paulada, vergonha na cabeça, cusparada no rosto. Olha o que ele passou. Mas ele sabia do propósito final. Deus tinha planos para Jesus. E Jesus nunca fez nada fora dos planos do Pai. Até quando ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice.
que ele quer dizer com isso? Me livra do que eu estou sentindo agora, do tormento que está sobre mim. Mas, contudo, cumpra a tua vontade. Ele não negou nada do que ele passou. Bastava uma palavra de Jesus para o plano, o propósito final de Deus cair por terra. Uma palavra. Mas ele não fez. Porque ele sabia os planos de Deus para ele, ele tinha que passar aquilo tudo. Ele tinha que morrer para o próprio Deus lhe ressuscitar no terceiro dia e todos nós ressuscitarmos com ele. Então, nossos planos são falíveis. Os planos de Deus são infalíveis. Nossos planos podem muitas vezes nos frustrar, nos parar, mas os planos de Deus nunca vão nos frustrar, ainda que seja algo que eu não entenda. Mas entre entender e obedecer, fique com obedecer. Deus não é um vento, uma fumaça, uma assombração, um negócio assim. Deus é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vivo, poderoso. Olha, o plano de Deus foi tão completo que ele não nos deixou órfãos. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, e porque ele foi, ele enviou o Espírito Santo. Para quê? Para nos ensinar todas as coisas. Nós estamos em plena caminhada de ensinamentos. A verdade é que Deus quer ver em nós, irmãos, mais obediência do que entendimento e questionamento. Sabe por que o povo que saiu do Egito e foi para o deserto não chegaram a Canaã, acima de 20 anos, morreu todo mundo no deserto? Por causa do entendimento, por causa do questionamento, por causa da murmuração. Tem coisa que você não tem que entender, apenas crer. Caminhar com o Senhor é fácil, porque nos momentos de dificuldade com Deus, você vai vê-lo te livrando. Caminhar com Deus é fácil, porque no momento da angústia, do tormento, do sofrimento, da perda, você vai vê-lo junto com você. Andar com Deus nessa caminhada é tão bom, porque você sabe muito bem que você não está fora de perigo, mas ainda que esteja em perigo, Ele está com você. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente chega a uma conclusão na saída de Abraão até se cumprir a promessa. Qual era a promessa? Era algumas, né? Mas a promessa final, que aponta para Jesus, inclusive. Qual foi? De ti farei uma grande nação. Era impossível? Para o homem, sim. E para Deus. Por isso, Abraão pôde ter um filho com 100 anos e Sara com 90. Abraão sabia o que falava, o que cria, não sabia para onde ia, mas sabia o que ia acontecer. De ti farei uma grande nação. Então, a verdade é que Deus, Ele não mostra nem explica os detalhes do plano. Por quê? Porque Ele quer que a gente, junto dEle, vamos vivendo o plano. E tem coisas que Deus fala que é propósito dEle e vão se cumprir muito lá na frente. Ah, esperar isso tudo, misericórdia, olha, eu não tinha paciência não. Claro, você não vai chegar. Mas se nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos tendo experiências grandiosas na própria caminhada até chegar ao propósito. Abraão estava pronto. Abraão estava pronto. Para ter um filho, Abraão, ele creu.
Diz que Abraão creu na promessa e isso foi lhe imputado por justiça. O nome do seu futuro significa confiarei. O nome do teu amanhã significa Deus é comigo. O nome do teu amanhã significa caminhada de fé. Deus permitiu isso tudinho para Abraão aprender uma coisa. Uma caminhada. Abraão, pai da fé, uma caminhada. Ninguém tem fé por ter. A fé ela é exercitada. Então toda a caminhada, o plano de Deus para Abraão, para ir para uma terra que não falou o nome, era exercitá-lo em fé. O propósito de Deus este ano para a nossa vida é uma estação poderosa. Tua caminhada vai ser uma caminhada de grandes realizações dia após dia, porque os planos do Senhor é te conduzir ao seu propósito final. Ele não vai explicar o plano, mas ele vai te colocar no propósito que ele te falou. Esse dia é o teu dia. Aleluia!